Pessoal, o fim do shopping está chegando. Só na primeira metade de 2025, mais de 6 mil lojas fecharam nos Estados Unidos e a previsão é que até o fim do ano, aproximadamente, mais 3.700 também fechem. E a imensa maioria dessas lojas estão em shoppings. Redes como a Macy's, a JCPenney, elas seguem fechando unidades e alguns shoppings estão praticamente vazios. No Brasil, o fluxo de visitantes em shoppings ainda não voltou ao que era os níveis pré-pandemia, mas as vendas estão com recordes históricos nos últimos anos e nesse segundo semestre já houve crescimento de 3,1% em relação ao mesmo período de 2024. Além disso, enquanto os shoppings perdem força, o varejo de rua tem retomado o fluxo e reocupado aí pontos em diversas cidades pelo mundo. E é em meio a tudo isso que a gente se pergunta, né? Os shoppings, eles estão fadados à morte? No Brasil, eles têm mais ou menos chance? Mas antes, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações. Mas pessoal, para começar, nós temos que compreender o que levou ao declínio do modelo de shoppings nos Estados Unidos. Eles eclodiram de uma forma muito intensa e tiveram sucesso muito devido aos subúrbios, à suburbanização das cidades. Porque, na verdade, quando as cidades elas começaram a se afastar do seu centro, as pessoas começaram a ter que usar mais o carro, era óbvio que elas não iam ter uma vida na calçada, bares e restaurantes, atividades, numa vida de rua. Mas sim, elas tinham um ponto de encontro de tudo isso para quem se deslocava de carro. A pessoa vai em Orlando, qualquer um que vai em Orlando, ela vai entender o que eu estou falando aqui. Lá é uma cidade própria para malls, para shoppings. As pessoas que antes moravam nos subúrbios criaram filhos jovens que cresceram dentro de casa, com videogame, com rede social, e cada vez mais esses jovens eles querem rapidamente ter acesso ao que eles precisam. E isso teve muita possibilidade potencializada pela teleentrega, pelo serviço de delivery. Hoje, um jovem, uma pessoa que mora num subúrbio americano, ela não precisa se deslocar até o shopping, ela compra via Amazon, ela compra via qualquer site que vai entregar praticamente no mesmo dia aquele produto. Ao mesmo tempo, a própria teleentrega ela é potencializada a partir do momento que as vias são muito boas para deslocamento de motos, ao contrário de outros países. Os Estados Unidos ele tem muito essa força. Outra questão muito importante é também a alta dos custos, né? Cada vez mais os custos para quem tem uma loja num espaço de shopping vão ficando mais caros, contrastando com uma população que muitas vezes quando vai ao shopping está passeando ao invés de comprar. E essas pessoas, por exemplo, nos Estados Unidos, os grandes shoppings que começaram a se esvaziar, nem pessoas passeando tinha. E aí isso acabou acontecendo não só para o pequeno, médio, mas as grandes âncoras começaram a sentir. E no momento que uma grande âncora como uma JCPenney começa a sair de um shopping, ela vai começando a tirar o que antes girava as pessoas dentro daquele shopping, e o shopping vai perdendo ainda mais vida, afetando o pequeno e médio. Então é um ciclo que se soma, é o pequeno e médio sentindo, é o público não indo mais e a grande loja de departamento apostando em outros meios para vender que não um shopping enorme dentro de uma cidade americana. E esse é um dos principais motores silenciosos das mortes dos shoppings. No entanto, por que no Brasil nós vemos shoppings surgindo, shoppings novos, e esses shoppings parece que estão ganhando movimento? Isso é resultado de um formato de cidade que no Brasil existe, que hoje está fazendo com que a cidade brasileira seja mais parecida com uma cidade como Orlando do que como Nova York. Em Nova York, o comércio é na rua, a vida é ativa, é feita uma calçada com vida, com bares, restaurantes, com as lojas acontecendo ali. Mas, na verdade, no Brasil, hoje tu tem um cenário que as cidades elas só conseguem crescer se espraiando nas partes cada vez mais periféricas, vai baixando a densidade das cidades, então o comércio de rua começa a sentir, não é à toa que os centros estão morrendo. E, ao mesmo tempo, a gente observa muito um contexto de que as cidades brasileiras elas são inseguras para a pessoa consumir, muitas vezes, nas proximidades da sua própria casa. E quando a gente fala no fator insegurança, naturalmente a gente tem que entender que, enquanto os Estados Unidos têm uma segurança pública muito mais previsível, no Brasil o shopping ainda funciona como uma bolha segura. Estacionamento controlado, segurança privada, ambiente climatizado, oferta de lazer, diversidade de serviços reunidos num ambiente resguardado. E isso tudo torna o shopping não só um centro de compras, mas um centro de experiência. Justamente por a característica dos shoppings no Brasil serem um centro de experiência que também vai se somar cada vez mais, e nós vamos perceber, vocês vão observar isso, os shoppings construindo estruturas capazes de atrair não só um consumo de lojas, mas montando estruturas de prédios comerciais, de salas,
estruturas de cinemas diferenciados com sala VIP, coisas que, por exemplo, não são só aquele consumo tradicional, aquele produto clássico. Até o cinema teve que se reinventar. Lógico que o cinema é uma outra história, mas isso passa também pela mudança de comportamento. Se o cinema está se reinventando, se o shopping está construindo um prédio de escritórios para manter mais movimento, está construindo centro de eventos, se eles estão preparando tudo isso, resta ao lojista enxergar essa realidade também. E aí ele mesmo se estruturar e se remodelar diante dessa dinâmica. Hoje, ao invés de ir numa praça, a pessoa não vai encontrar os amigos numa praça ou num lugar aberto. Ela vai para dentro do shopping. Isso, de certa forma, é um problema? De certa forma, sim, mas principalmente é bom pelo fato de gerar movimento no shopping, né? Muitos reclamam que existem muitas pessoas passeando no shopping num domingo, mas não tem muita sacola na mão das pessoas, né? As pessoas só estão transitando por ali. Mas aí cabe a cada loja conseguir vender produtos e utilizar aquele espaço da melhor forma, até porque todos sabemos que o custo dentro de shopping é caro. Esses dados eles são potencializados muito até mesmo pelo fato da distância entre trabalho e moradia no Brasil estar cada vez maior. Essa distância faz com que muitas vezes aquele trabalho ele até seja mais perto do shopping e no momento que a pessoa está indo do trabalho para casa, ela pode muitas vezes passar no shopping e realizar aquele consumo. As pessoas no Brasil cada vez têm menos tempo para cuidar da sua qualidade de vida. As pessoas no Brasil elas não têm tempo muitas vezes para fazer a sua compra de algo básico que ela precisa para casa. E aí, ao invés dela... E isso é importante. Por que a pessoa tem dificuldade? Cara, no Brasil tem a pessoa que trabalha num centro urbano, daqui a pouco ela tem que pegar 3, 4 ônibus diferentes para chegar até em casa. Isso no final do dia, enfrentando depois de uma jornada de trabalho enorme que, na verdade, também exige um deslocamento depois cansativo de ônibus, enfrentando o trânsito. Quando é que ela vai comprar as coisas para casa dela? Vai comprar no meio online? Não é todo mundo que tem a facilidade de entendimento no Brasil também de que o meio online é confiável. A gente tem aqui um cenário muito mais inseguro do que nos Estados Unidos também sobre o meio online. E, ao mesmo tempo, o brasileiro está acostumado, então, com essa ótica de cidade. Juntando tudo isso e juntando com o fato de que é um centro de experiência, ele acaba ganhando, por exemplo, de lojas de rua, que estão num cenário de crescimento novamente. Então, muitas vezes na pandemia, até nos perguntavam aqui no Space, mas vocês acham que vai acontecer esse novo normal das pessoas não quererem mais sair na rua? Gente, as pessoas elas se deslocam de um ponto A até um ponto B para fazer suas coisas dentro da cidade e elas não ficam paradas. E mais, as pessoas têm necessidade de conversar. O ser humano é movido a isso. A grande maioria, ela gosta de conhecer pessoas, gosta de ser vista, ver as outras pessoas e ser vista. Isso é fato. As pessoas são movidas por reconhecimento e segurança, são os fatores que mais imperam decisões. Essa pessoa não vai ficar em casa. E isso a gente sempre dizia quando nos perguntavam se ia existir um novo normal das pessoas ficando mais em casa. Isso não ia existir, a gente sempre dizia. E não à toa o varejo mundial, físico, está crescendo de novo. E isso por quê? Aí vem uma mudança também que começa a gerar algumas ameaças, concorrências aos shoppings, até mesmo no Brasil. Existe uma vontade novamente, até mesmo da parte governamental, de fazer com que as cidades tenham mais vida nos centros que se degradaram ao longo do tempo. Com isso, existem mudanças de planos diretores, existem uma série de atitudes e políticas que estão sendo feitas para as cidades brasileiras, que, como um todo, cresceram de uma forma totalmente disforme e pior para a sua população, mas que está tentando revitalizar essas áreas, trazer mais vida para essas áreas. Então, naturalmente, isso vai, talvez, num longo prazo, 5 a 10 anos, possibilitar que as cidades voltem a crescer nessas áreas e que tenha mais vida nessas áreas de novo. Quando nos perguntam o que é uma solução para um centro histórico que nem é o centro real da cidade, nem está mais no centro, muitas vezes a gente diz, transforma esse centro num shopping a céu aberto. Por quê? É o lugar que daqui a pouco tem uma paisagem histórica, uma paisagem bonita para ser revitalizada, mas ao mesmo tempo é um circuito turístico, é um circuito de experiências e tudo isso pode ser trabalhado. Então isso, de certa forma, pode vir a atrapalhar um pouquinho os planos dos shoppings nos próximos anos. Mas o shopping no Brasil, ele vai ter uma vida útil muito longa, até porque nós sabemos que para, por exemplo, as cidades voltarem a ter esses cenários positivos nas áreas degradadas, nas áreas que antes tinham vida e não tem mais, isso vai depender de política pública e a gente sabe que demora um pouco mais no Brasil esse tipo de coisa. Então,
tem uma série de coisas que ajudam o shopping a performar. E não à toa, então, esses dados eles vêm mostrando cenários positivos. O Brasil ele tem muitos caminhos para um varejista, alguém que vai montar um restaurante dentro de shopping performar e contrastar com o custo de aluguel. A questão é que para tu estar pagando aquele custo de aluguel, aquele custo dentro de shopping, tu tem que aproveitar ao máximo. Não à toa a gente muitas vezes trabalha aqui com as plantas dos shoppings, entendendo os cálculos de tendências. Até se vocês quiserem dar uma olhada, tem um link aqui que a gente faz citando para o Space Data, que é uma plataforma que a gente deixa bem claro ali como é que funcionam os shoppings brasileiros. Daí se vocês quiserem dar uma olhada ali é bem bacana. Mas o que mais importante é, no momento que tem um negócio que vai botar dentro de um shopping, monte uma estratégia, faça com que aquilo de fato converta. Porque não adianta tu só botar ali e acreditar que as pessoas vão entrar. As pessoas estão olhando no celular hoje em dia. E é isso que muitas vezes os lojistas não enxergam. Os lojistas acham que vão botar uma loja no shopping e o público vai entrar dentro da sua loja. Não é assim. Tem que botar posicionado estrategicamente e tem que acreditar que aquele shopping ele é um centro de experiência que de alguma forma tu vai ter que chamar aquela pessoa até o teu ponto. Hoje as lojas elas se posicionam, elas buscam fazer promoções e não à toa Black Friday, tudo isso cresce no país. É um conjunto de coisas. Mas se o shopping realmente vai morrer ou não, a gente vai saber com o tempo. A gente está analisando aqui a partir das nossas perspectivas. Vocês concordam com o que a gente está dizendo? O que vocês acham de tudo isso que a gente falou? Deixa aqui os comentários do nosso vídeo, deixa o teu like, não te esquece de se inscrever se tu quer ver mais aí a gente opinando, dando algumas informações sobre o que está acontecendo nas nossas cidades aí e no mercado de varejo, franquias, tudo que possa ser interessante para você, pode ter certeza que aqui a gente vai falar.